Heinrich Hoffmann, o nome que marcaria a história, veio ao mundo em 12 de setembro de 1885, no encantador município de Fürth, uma joia aos pés da imponente Nuremberg, no coração da Baviera. Seu berço foi uma família profundamente ligada à arte de capturar momentos. O pai, Robert Hoffmann, não era apenas um fotógrafo, mas herdeiro de uma dinastia que há décadas revolucionava a fotografia profissional na região. A mãe Maria completava esse lar onde a luz e as imagens já faziam parte do cotidiano desde cedo. Aos poucos, a família se mudou para Regensburg, cidade que testemunhou os primeiros passos de Heinrich rumo ao destino que parecia traçado. Seu pai, astuto nos negócios, conquistou o título de fotógrafo da corte do rei da Baviera, um detalhe que mais tarde, o próprio Heinrich descobriria ser mais uma jogada de marketing do que um reconhecimento real. Afinal, quem resistiria ao prestígio de um selo real estampado em retratos? O estratagema funcionou, o estúdio prosperou e o jovem Hoffmann, ainda menino, já respirava o ofício. Foi em 1898 que tudo começou de verdade. Com apenas 13 anos, Heinrich registrou seu primeiro clique, e que clique! O modelo? Nada menos que Buffalo Bill, o lendário cowboy do Velho Oeste, em turnê pela Europa com seu espetáculo cheio de aventuras. Anos depois, Hoffmann brincaria que sua autobiografia poderia se chamar de Buffalo Bill Adolf Hitler, tão improvável quanto reveladora era essa trajetória. Mas na época, o que importava era o negócio. O jovem vendeu cópias da foto para colegas de escola, mostrando desde cedo um faro aguçado para oportunidades. Aos 15 anos, já treinava no estúdio paterno, absorvendo cada técnica com a paixão de quem sabe que ali está seu futuro. Seu tio, homônimo e figura querida, foi uma influência fundamental nesse período. Mas o mundo ao redor de Heinrich estava em ebulição. Entre 1870 e 1914, a Segunda Revolução Industrial transformava a sociedade ocidental de maneira avassaladora. Se a primeira revolução trouxe as fábricas e o vapor, essa era a era da eletricidade, dos trilhos que cortavam continentes, dos navios a vapor e das telecomunicações. O telefone, o telégrafo e a imprensa de massa encurtavam distâncias e conectavam pessoas como nunca antes. E a fotografia? A fotografia era a estrela desse novo tempo. Desde os daguerreótipos de Louis Daguerre nos anos 1830, a tecnologia evoluiu a passos largos. Nas décadas de 1840 e 1850, as câmeras se tornaram mais acessíveis, e o poder das imagens já era usado com maestria, como provou Napoleão III, que na Paris do século XIX usou a fotografia para mascarar a pobreza atrás de uma fachada de progresso. Essa capacidade de moldar percepções através de lentes não passaria despercebida por Hoffmann. Em 1905, com apenas 20 anos, o jovem aventureiro cruzou o Canal da Mancha rumo à Inglaterra, onde o futuro da fotografia brilhava ainda mais forte. 2 anos antes, os irmãos Lumière haviam lançado o autocromo, a primeira película colorida, uma inovação que prometia revolucionar o mercado. Hoffmann se encantou com a terra da Rainha Vitória, onde passou anos aperfeiçoando sua arte, antes de retornar à Baviera, não sem antes explorar a França e a Suíça. De volta a Munique, entre 1909 e 1911, abriu seu próprio estúdio. Retratos elegantes saíam de suas mãos, mas seu talento ia além. Logo passou a colaborar com jornais bávaros, ampliando sua rede de contatos. Foi então que uma oportunidade de ouro surgiu. O grande tenor Enrico Caruso, ídolo das óperas, faleceu em 1921, e Hoffmann possuía uma foto rara do artista, uma relíquia que, segundo boatos, o próprio Caruso proibira de ser divulgada. Com um golpe de sorte e muito tino comercial, vendeu o original por 400 marcos e depois, faturou outros 2.000 com as reproduções. O negócio estava feito. Mas o destino guardava um encontro que mudaria tudo. Em 1914, enquanto a Europa se preparava para mergulhar na Primeira Guerra Mundial, Hoffmann pode ter cruzado, sem saber, com um jovem austríaco chamado Adolf Hitler. Os registros são nebulosos, mas a ironia da história é inegável. Aquele conflito que começava no verão de 1914 não apenas redesenharia o continente, como plantaria as sementes do regime que décadas depois, elevaria Hoffmann a um papel de destaque e de sombra. A guerra que opôs a Entente à Tríplice Aliança estava apenas começando, e com ela, o século que transformaria Heinrich Hoffmann em muito mais do que um simples fotógrafo. De um lado, as potências da Entente, Grã-Bretanha, França e Rússia, enfrentavam o bloco das potências centrais, Alemanha, Áustria-Hungária e o Império Otomano.
A máquina de guerra alemã já havia declarado guerra à Rússia em 1º de agosto, e no dia seguinte, enquanto o mundo ainda tentava assimilar a velocidade dos acontecimentos, as tropas germânicas preparavam sua invasão à Bélgica, violando a neutralidade de Luxemburgo como um prelúdio sinistro do que estava por vir. Mas enquanto os exércitos marchavam e as fronteiras sangravam, em um canto da Baviera, a história tecia seus fios mais intrigantes. Munique, naquela tarde de agosto de 1914, era um caldeirão de emoções. A Odelsplatz, praça majestosa no coração da cidade, transbordava de uma multidão eufórica, unida por um sentimento que misturava patriotismo e destino. Era o tipo de cena que pedia por uma lente atenta, e Erich Hoffmann estava lá, posicionado estrategicamente em uma janela do andar superior, sua câmera capturando o fervor coletivo. Aquela fotografia, tirada quase por acaso, se tornaria uma das imagens mais manipuladas da propaganda nazista décadas depois. Entre a massa de rostos anônimos, um jovem de expressão perdida chamaria a atenção: Adolf Hitler, então um simples cabo austríaco. Ainda sem o bigode que o tornaria inconfundível, ainda sem o peso do futuro que carregaria nas costas. Hoffmann não sabia, mas havia acabado de registrar um momento que seria distorcido, amplificado e transformado em símbolo, a prova fotográfica do amor de Hitler pela pátria, segundo os panfletos do Terceiro Reich. O próprio Hoffmann juraria sua autenticidade, mas historiadores até hoje questionam: seria aquela figura realmente o futuro Führer, ou apenas mais um rosto no mar de anônimos que a história engoliria? O detalhe mais irônico? Aquele bigode ridículo que Hitler ainda aperfeiçoaria nos anos seguintes, como se esculpisse sua própria máscara. Mas isso é uma história para outro momento. O que importava então era que Hoffmann, sem saber, havia dado o primeiro passo rumo a um destino entrelaçado com o do homem naquela multidão. Sua habilidade com a câmera não passaria despercebida quando, pouco depois, foi recrutado pelo exército imperial alemão, não como soldado raso, mas como fotógrafo de guerra. Era um privilégio raro. Enquanto outros homens morriam nas trincheiras do frente ocidental, ele documentava a máquina de guerra alemã, tanto no chão quanto do alto, em voos arriscados que rendiam imagens épicas dos campos de batalha. Cada clique era um registro, cada rolho revelado uma peça de um quebra-cabeça maior, a construção visual de uma narrativa que mais tarde seria essencial para o regime que ainda nem existia. Enquanto a Europa ardia, a vida pessoal de Hoffmann florescia. Em 1911 havia se casado com Therese Baumann, uma união que lhe deu duas joias, Henrietta, em 1913, e o pequeno Heinrich, em 1914. Mas a guerra também lhe roubaria. Em 1916, seu pai faleceu, e em 1928, Therese partiu de forma tão súbita que deixou uma cicatriz profunda. O luto, no entanto, não apagaria seu apetite pela vida, ou pelos seus vícios. Hoffmann era um homem de excessos, adorava dinheiro, ostentava riqueza com orgulho e afogava as mágoas no álcool, um hábito que com o tempo se tornaria tão notório quanto seu talento. Entre os círculos nazistas ganharia até um apelido carinhoso: o bobo da corte, um misto de admiração e deboche por seu humor ácido, sua tagarelice e seus escândalos ocasionais. Afinal, quem mais poderia rir alto demais em um jantar oficial ou fazer comentários inconvenientes sem perder o lugar ao lado do poder? Quando a guerra terminou em novembro de 1918, a Alemanha não era mais a mesma. O país, humilhado pela derrota, mergulhava em um caos revolucionário. Hoffmann voltou à Baviera justamente quando Berlim fervilhava com ideais comunistas, ecoando a Revolução Russa de 1917. Munique, por sua vez, virava palco de batalhas de rua entre esquerdistas e as milícias de direita, como os Freikorps, que juravam restaurar a ordem a qualquer custo. Em abril de 1919, os comunistas tomaram a frente e proclamaram a República Soviética da Baviera, um experimento que duraria apenas 4 semanas. Afogado em sangue e divisões internas, Hoffmann estava lá, câmera em punho, registrando o caos. Daqueles dias turbulentos nasceria seu primeiro livro, Um Ano de Revolução Bávara em Imagens, uma obra que, sem que ele soubesse, seria seu passaporte para um futuro muito mais sombrio. Porque foi nesse caldeirão de violência e ideologias que Hoffmann cruzou novamente com Adolf Hitler. O Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, UNSDAP, era então apenas mais um grupo marginal entre dezenas que surgiam e desapareciam em Munique, liderado por um obscuro Anton Drexler. Mas Hitler, com sua oratória inflamada, já se destacava.
Hoffmann, sempre atento aos sinais dos tempos, não perdeu a oportunidade. Em 1920, filiou-se ao partido como membro número 57. Mais tarde, diria que sua adesão foi pura curiosidade jornalística. Afinal, quem não gostaria de um lugar na primeira fila da história? Mas a verdade era mais profunda. Ele, como tantos outros, sentia o veneno do ressentimento. A Alemanha traída em Versalhes, esmagada pela dívida, humilhada pelos vencedores. E os nazistas, com seu discurso de vingança e grandeza, ofereciam um antídoto sedutor. Claro, Hoffmann não era um ideólogo. Seu instinto era de sobrevivência, de oportunismo. Mas quando a história bate à porta, poucos resistem ao chamado, especialmente quando ele vem acompanhado do cheiro de poder. E o poder, como ele logo descobriria, tinha um nome: Adolf Hitler. E claro que Hoffmann jamais se contentaria em ser apenas um jornalista cobrindo os nazistas. Essa versão conveniente, tão repetida depois, esconde uma verdade inconveniente. Ele não documentava o movimento, ele o construía. Não por acaso, Hitler lhe deu um título que carregava o peso da história: Reichsbildberichterstatter, o fotógrafo oficial do Reich. Um cargo que ocuparia por quase um quarto de século, moldando a imagem do homem que mudaria o destino da Europa. Pare por um instante e pense: quando você vê uma foto de Hitler hoje, qual é a primeira impressão? Não é a do orador histérico nos comícios, nem a do general revistando tropas. É algo mais íntimo, quase humano. O líder sorrindo para crianças, acenando da sacada, perdido em pensamentos junto a uma lareira. Essa era a magia de Hoffmann, transformar o grotesco em carismático, o calculista em compassivo. Ele não apenas registrava, ele inventava. Com cada clique apurava a arte de mostrar Hitler não como ele era, mas como a Alemanha precisava que ele fosse: um pai severo, mas justo, um visionário, não um fanático, um salvador, não um ditador. E aqui está o segredo do seu sucesso. Hoffmann entendia que o poder não se sustenta só pela força, mas pela narrativa. Enquanto outros fotografavam eventos, ele fotografava mitos. O Beer Hall Putsch de 1923, aquele golpe malfadado em Munique, onde os nazistas tentaram tomar o poder à bala, poderia ter sido o fim. Em vez disso, Hoffmann o transformou em lenda. Suas lentes capturaram não a derrota, mas o drama: Hitler marchando à frente de suas tropas, o braço erguido, o rosto determinado. Quando a polícia dispersou a multidão e o líder fugiu para se esconder, foi Hoffmann quem registrou os rostos dos mártires caídos, imagens que anos depois alimentariam o culto ao sacrifício nazista. E quando Hitler foi preso em Landsberg, quem esteve lá para documentar sua redenção, atrás das grades? Quem preservou a imagem do prisioneiro que, em vez de se quebrar, escrevia Mein Kampf? Sempre ele. Mas a genialidade de Hoffmann ia além da técnica. Ele soube ser o que Hitler mais desejava em um aliado: invisível. Enquanto generais e burocratas disputavam influência, o fotógrafo se contentava em ser a sombra. Não pedia cargos, não intrigava, não ameaçava. Era apenas o homem que estava sempre lá, no café da manhã em Munique, nos passeios pelos Alpes, nas noites intermináveis no Bergamo. E essa aparente simplicidade era sua maior arma. Hitler, paranoico com traições, via nele um raro exemplo de lealdade pura. Não por acaso, quando o líder saiu de Landsberg em dezembro de 1924, foi Hoffmann quem o aguardava entre os poucos fiéis. Não com discursos, mas com um aperto de mão e um convite para jantar, gestos que na linguagem do poder, valiam mais que qualquer juramento. E então veio Eva Braun. A ironia. O homem que ajudou a criar o mito do Führer solteiro e devotado apenas à nação foi o mesmo que apresentou a ele a mulher que quebraria essa fachada. Tudo começou no estúdio de Hoffmann em Munique, onde a jovem Eva, então com 17 anos, trabalhava como assistente. Era 1929, e o fotógrafo, sempre atento às oportunidades, viu na moça loira e sorridente o ingrediente perfeito para humanizar seu chefe. Ela tem um jeito leve, quase infantil, deve ter pensado. Exatamente o contraste que ele precisa. Os jantares se multiplicaram, as visitas ao Bergamo se tornaram rotina, e Hoffmann, como maestro, orquestrou tudo nos bastidores. Até que nos anos 1930, Eva se tornou presença constante, embora oficialmente invisível, na vida de Hitler. Um segredo que só os mais próximos conheciam, e que Hoffmann ajudou a guardar até o fim. Enquanto isso, a Alemanha ardia. A crise de 1929 havia reduzido o país a cinzas: desemprego, fome, vergonha. E foi nesse vazio que os nazistas, antes um bando de marginais, encontraram seu momento. Hoffmann esteve lá para registrar a ascensão. Os comícios lotados, as bandeiras vermelhas e negras inundando as ruas,
o rosto de Hitler estampado em cartazes como uma promessa de redenção. Em 1932, o partido se tornou a maior força no Reichstag. Em janeiro de 1933, Hitler foi nomeado chanceler. E em março daquele ano, com o Reichstag-Decree, a democracia alemã foi enterrada sob o pretexto da segurança nacional. Mas nada disso teria sido possível sem a imagem. Hoffmann sabia, para governar, não bastava ter o exército, era preciso conquistar os corações. E ele fez isso como ninguém. Veja, por exemplo, o segundo congresso do partido em Weimar, em 1926, uma provocação deliberada, realizada na cidade símbolo da República que eles desprezavam. As fotos de Hoffmann não mostravam uma reunião política, mostravam um renascimento. Hitler não era um agitador, era um profeta cercado por uma multidão de fiéis. E quando, em 1934, ele fundiu os cargos de chanceler e presidente para se tornar o Führer absoluto, quem esteve lá para eternizar o momento? Quem garantiu que o mundo visse não um golpe, mas uma coroa sendo colocada sobre a cabeça do homem que salvaria a Alemanha? A resposta é claro, você já sabe. E o mais aterrador é que, para milhões de alemães, funcionou. 1918, um ano que a Alemanha preferiria apagar da memória. Mas enquanto a nação se afogava em humilhação e dívidas, um homem já trabalhava para reescrever seu futuro, e Erich Hoffmann estava lá para garantir que cada quadro dessa ficção fosse perfeito. Não por acaso foram suas lentes que transformaram os comícios anuais do Partido Nazista em Nuremberg em espetáculos de unidade e poder. Não eram simples reuniões políticas, eram missas sagradas, onde a multidão não aplaudia um líder, mas adorava um salvador. E Hoffmann, ele não era apenas o fotógrafo, era o arquiteto visual da fé. Em 1932, quando Hitler lançou o Hitler que ninguém conhece, um livro projetado para humanizar o monstro, quem melhor para orquestrar essa farsa do que o mestre da imagem? As fotos mostravam um homem bondoso, quase paternal, um farol de esperança em meio ao caos. Quem assinou o prefácio? Nenhum outro senão Baldur von Schichacha, líder da juventude hitlerista e genro de Hoffmann, selando com sangue, ou melhor, com tinta, essa aliança entre família e propaganda. Até o casamento de Henriette, filha de Hoffmann, com o jovem membro da organização, virou peça do tabuleiro, mais um laço, mais uma prova de que o regime não era uma máquina, mas uma família. E como toda família tinha seus segredos. Von Schichacha, em uma nota reveladora, confessou: talvez não compreendamos totalmente a profundidade de sua sabedoria. Traduzindo, não perguntem como ele faz. Apenas acreditem. E o povo acreditou. Porque Hoffmann não apenas fotografava Hitler, ele o criava. Cada ângulo, cada expressão, era calculado para esconder a verdade e vender a mentira. Um líder acessível, quase íntimo. Um homem do povo que em 1930 posava de Lederhosen, aqueles calções bávaros que o conectavam à tradição alemã, mas que, ironicamente, jamais permitiria que o mundo visse suas fraquezas. Porque fraquezas existiam. E Hoffmann sabia disso melhor que ninguém. Hitler usava óculos. Sim, o Führer, o super-homem ariano, dependia de lentes para enxergar. Herança de um ataque com gás mostarda na Primeira Guerra, um detalhe inconveniente que não podia vazar. Então Hoffmann censurou, apagou, reescreveu. Enquanto Mussolini posava nadando ou rodeado de mulheres, o líder alemão devia ser intocável e imaculado. Nunca fotografem o Führer de óculos, era a ordem. E se alguém ousasse desobedecer? Bem, a história não registra desobediências em regimes totalitários. Mas o trabalho de Hoffmann ia além da censura. Era uma dança perigosa com um homem que detestava ser dirigido. Entre, meu querido. Fique aí, queixo erguido, olhar firme. 3 poses, sempre as mesmas. A mão na cintura, os braços cruzados, o sorriso calculado. Qualquer sugestão de variação era recebida com um olhar gélido. O povo está cansado dessa pose, mein Führer? Perguntar era arriscar. Hoffmann aprendeu a observar, a esperar pelo momento em que Hitler, sem perceber, revelava algo genuíno, ou pelo menos, algo que pudesse ser vendido como tal. Ali. Segure essa expressão. E clique. Mais uma peça do quebra-cabeça da lenda estava no lugar. Porque Hoffmann não era apenas o fotógrafo oficial do Terceiro Reich. Era seu sumo sacerdote da imagem. Enquanto Goebbels, o ministro da propaganda, sonhava em controlar a narrativa, Hoffmann já a havia dominado. Em 1933, foi eleito para o Reichstag, um título vazio, é claro, mas que soava bem nos jornais. Depois veio o título de professor honorário, mais uma medalha para enfeitar o peito de um homem que já nadava em riquezas. Porque cada foto de Hitler, cada postcard,
cada selo postal com a efígie do Führer era ouro, e Hoffmann tinha o monopólio. Sua empresa, a Hoffmann Verlag, não vendia apenas imagens, vendia mitos. E enquanto a Alemanha marchava para o abismo, milhões de marcas compravam a ilusão, pagando royalties que transformaram Hoffmann em um dos homens mais ricos do regime. Dinheiro sujo? Talvez. Mas na Alemanha de Hitler, a moral era tão flexível quanto as leis, e Hoffmann, com sua câmera na mão e um sorriso no rosto, estava sempre do lado certo da história. Ou melhor, da história que ele mesmo ajudava a escrever. A Nationalsozialistische Bilderdienst não era apenas uma empresa. Era um império disfarçado de instituição de Estado. O nome soava oficial, quase burocrático, como se fosse mais um braço do regime do que o negócio particular de um único homem. Mas a verdade? Hoffmann era o único acionista. E enquanto a Alemanha se afundava em dívidas e escassez, ele acumulava fortuna. Hitler, é claro, também levava sua fatia dos royalties, dinheiro que, segundo a propaganda, era reinvestido em programas culturais para engrandecer o Reich. Mas a maior parte ia parar nos bolsos de Hoffmann, transformando-o em um dos homens mais ricos da Europa nos anos 1930. Estamos falando de somas estratosféricas para a época, milhões de Reichsmarks que, ajustados pela inflação, fariam até os magnatas de hoje corarem de inveja. E isso foi antes da guerra. Porque quando a máquina de conquista nazista entrou em ação, os números dispararam. Cada selo postal com o rosto de Hitler, cada cartaz, cada reprodução em jornais ou revistas rendia uma pequena porcentagem a Hoffmann. Uma fortuninha a cada impressão, multiplicada por milhões de vezes, em um continente inteiro sob a bota nazista. Imagina só, se a Alemanha tivesse vencido a guerra, será que Hoffmann teria se tornado o primeiro bilionário da história? Não é exagero. Os cálculos, quando ajustados para os padrões atuais, são de deixar qualquer um sem fôlego. Mas o mais fascinante não é o dinheiro, é a intimidade. Hoffmann não era apenas o fotógrafo oficial, era o confidente, o conselheiro de arte, o amigo que recebia Hitler em sua casa em Berlim como se fosse um velho companheiro de cervejaria. E aqui está o detalhe que poucos conhecem. Enquanto o resto da Alemanha se curvava diante do Führer com um Mein Führer, Hoffmann o tratava por Herr Hitler. Um privilégio que irritava até os mais altos escalões do partido. Goebbels, o mestre da propaganda, chegou a repreendê-lo. Você precisa chamá-lo de Mein Führer, como todo mundo. Hoffmann, com a calma de quem sabe que está intocável, simplesmente levou o assunto ao próprio Hitler, que, pasme, autorizou a informalidade. Continue me chamando de Herr Hitler, teria dito o ditador. Um gesto que fala volumes. Em um regime onde o medo era moeda corrente, Hoffmann tinha licença para ser familiar. E não era só isso. Enquanto a Alemanha se preparava para a guerra, Hitler, o artista frustrado, encontrava em Hoffmann um parceiro para suas obsessões estéticas. Os dois passavam noites discutindo arte, arquitetura, fotografia, enquanto o país queimava. Speer, o arquiteto favorito do regime, completava o trio. E assim, entre xícaras de chá e conversas sobre a grandeza germânica, nascia a visão cultural do Terceiro Reich. Hoffmann não era apenas um espectador, era um dos arquitetos dessa farsa. Mas sua influência ia além das paredes da casa de chá. Em 1937, ele foi um dos curadores da Grande Exposição de Arte Alemã em Munique, um evento destinado a celebrar a arte pura ariana, enquanto, do outro lado da cidade, obras de Picasso, Kandinsky e outros degenerados eram exibidas em um espetáculo de humilhação pública. Hoffmann não só ajudou a selecionar o que era aceitável, como também teve poder de veto. Artistas que ousavam questionar sua autoridade eram silenciados. Afinal, quem melhor do que o fotógrafo pessoal do Führer para decidir o que era belo ou grotesco? E então veio a censura. Hoffmann foi nomeado para a comissão que determinava quais obras deveriam ser banidas, queimadas ou simplesmente apagadas da história. Quando a arquiteta Gerde Trost, uma das poucas mulheres com voz no regime, ousou defender algumas das peças condenadas, foi sumariamente removida. O lugar dela? Ocupado por homens como Hoffmann, que sabiam muito bem qual era o gosto de Hitler, e qual era o preço de desobedecê-lo. Mas sua missão não se limitava às fronteiras alemãs. Hoffmann era também o diplomata não oficial do regime, capturando em suas lentes os momentos que o Terceiro Reich queria que o mundo visse. Em 1938, esteve na Itália documentando o encontro entre Hitler e Mussolini, dois ditadores se abraçando como velhos amigos, enquanto a Europa tremia. O resultado? Mais um de seus famosos álbuns, Hitler na Itália, parte de uma coleção que incluía Hitler em seus Alpes e Hitler na Boêmia. Livros que não eram apenas registros, mas propaganda de luxo,
vendidos como souvenirs para uma nação sedenta por heróis. E então veio 1939. Quando von Ribbentrop, o ministro das Relações Exteriores, embarcou em uma missão secreta a Moscou para selar o pacto Molotov-Ribbentrop, Hoffmann foi junto, não como fotógrafo, mas como observador. Sua missão? Registrar o rosto de Stalin, o homem que em poucos meses se tornaria o inimigo mortal da Alemanha. Dizem que Hitler, ao ver as fotos, teria examinado os traços do ditador soviético com uma curiosidade quase doentia, murmurando algo sobre ancestralidade judia. Um detalhe macabro que revela muito sobre a mente dos dois homens, e sobre o papel de Hoffmann como o olho que tudo via, mas que nunca era visto. O que Hoffmann nunca revelou em seus depoimentos, e que as fotografias não conseguem capturar, é o peso daqueles instantes. Aquele banquete em Moscou com Stalin erguendo dois cálices ao mesmo tempo, um para Hitler e outro para a câmera, não era mera cortesia diplomática. Era teatro. Um espetáculo calculado para ser consumido por um único espectador, o Führer. E Hoffmann, o homem que tudo registrava, tornou-se sem querer o diretor dessa encenação. Quando ofereceu a Stalin a chance de destruir a foto, o ditador soviético não estava sendo generoso, estava jogando. Guardia disse, com um sorriso que não chegava aos olhos. Mostre ao seu líder. Era um recado cifrado. Veja como sou acessível. Veja como posso ser um aliado. Ou, na linguagem dos tiranos, uma isca. Enquanto isso, em Berlim, Hitler devorava cada detalhe. Não eram apenas informações que ele buscava em Hoffmann, era uma confirmação de suas próprias obsessões. O que você descobriu sobre Stalin? A pergunta não era sobre estratégia militar ou alianças políticas. Era sobre sangue. Sobre traços faciais que pudessem validar suas teorias racistas. O fotógrafo do Reich, sem perceber, havia se tornado mais do que um cronista, era um médium transmitindo os fantasmas que assombravam a mente do ditador. E quando Hoffmann, em um acesso de lealdade cega, entregou a imagem do banquete, não estava apenas compartilhando uma fotografia, estava alimentando o delírio. Enquanto a Europa ardia em segredo, Hoffmann capturou outro momento que se tornaria lendário e sinistro. Março de 1938. A Alemanha, já uma bestia desatada, preparava-se para devorar a Áustria. E o fotógrafo, como sempre, estava lá. Não por acaso. Hitler o convocara pessoalmente, com um misto de urgência e intimidade. Venha comigo. Não pergunta para onde. Era um convite ou uma ordem? Para Hoffmann pouco importava. Ele embarcou com o Führer em uma viagem que só mais tarde entenderia ser o prelúdio de um crime continental. O carro cortava a noite em direção ao sul, rumo à Baviera. Simbas, uma cidadezinha sonolenta na fronteira austríaca, foi o primeiro sinal de que algo estava errado. Ou certo, dependendo de para quem se olhava. Hitler, inquieto, ordenou que seguissem até Braunau em seu local de nascimento, uma ironia cruel que ele mesmo parece não ter percebido. Quero ver minha casa, disse, como se fosse um turista nostálgico e não um arquiteto de uma invasão. Hoffmann, sempre atento, notou os soldados nas estradas. Não eram exercícios. Eram as primeiras ondas de uma maré que engoliria um país inteiro. Quando chegaram a Braunau, o fotógrafo do Reich fez o que melhor sabia fazer, eternizou o instante. Hitler, de pé, com a torre do relógio ao fundo, não sorria. Seu rosto era uma máscara de satisfação fria, como se aquele não fosse um retorno, mas uma conquista. A imagem, mais tarde, seria estampada em selos postais, um aviso gráfico de que a Áustria já não existia mais. O Anschluss não era apenas política, era performance. E Hoffmann, mais uma vez, era o cinegrafista de um filme cujo roteiro era escrito com sangue. Um ano depois, em abril de 1939, aquele mesmo rosto estaria em todos os jornais, cartazes e moedas do Reich. O 50º aniversário de Hitler não era uma comemoração, era uma declaração. A Europa, que ainda não compreenderá a escala da ameaça, logo seria forçada a aprender. A Tchecoslováquia já havia sido desmembrada, os Sudetos arrebatados como um troféu. Em março de 1939, Praga cairia sem um tiro. A máquina de guerra nazista, agora lubrificada com a impunidade, não precisava mais de desculpas. E quando setembro chegou, a Polônia seria o próximo ato. Mas enquanto os tanques avançavam, Hoffmann tinha outros interesses. Não apenas os campos de batalha, mas os salões de arte. Porque a guerra nazista não era só sobre território, era sobre herança. Sobre apagar o passado e reescrevê-lo à sua imagem. E quem melhor para documentar esse saque do que o homem que já havia registrado cada passo de Hitler rumo ao abismo? Paris, 1940. A cidade luz, agora sob a sombra da suástica.
O Louvre, esvaziado em pânico meses antes, não estava vazio o suficiente. Os nazistas não queriam apenas dominar a França, queriam possuir sua alma. E a alma da França para eles estava nas telas de Rubens, em as esculturas de Michelangelo, nos tesouros que Napoleão um dia havia roubado da Itália. A ironia era deliciosa. Agora, os herdeiros ideológicos do Kaiser faziam o mesmo, mas com uma crueldade metodológica. Não era pilhagem, era curadoria. Os altos escalões do Reich, Göring à frente, com seu apetite voraz por arte, transformaram o saque em ciência. Listas eram compiladas. Coleções judias marcadas há décadas eram agora liberadas para seus verdadeiros donos. Hoffmann, sempre presente, registrava tudo. Não como um ladrão, mas como um historiador. Afinal, quem melhor para documentar a transferência de propriedade do que o fotógrafo oficial do homem que se julgava dono da história? E assim, enquanto a Europa queimava, as paredes dos palácios de Göring e Hitler encheram-se de obras-primas. Cada quadro, cada escultura, era mais do que um objeto de beleza. Era um símbolo. Uma prova de que o passado pertencia a eles agora. E Hoffmann? Ele apenas clicava. Porque no fim, sua câmera não era uma testemunha. Era uma cúmplice. E aqui está a verdade que poucos querem enfrentar. Esse saque não começou com a guerra. Já em 1933, enquanto a Europa ainda se iludia com a paz, os nazistas iniciavam sua caçada sistemática. Quadros arrancados das paredes de famílias judias na Alemanha, coleções confiscadas sob o pretexto de arte degenerada, obras que de uma hora para outra, deixavam de pertencer a seus donos legítimos para engordar os cofres de um regime ávido por poder e por beleza. Porque vejam só, a cultura também era um campo de batalha, e eles estavam decididos a vencê-lo. A Polônia caiu. A Dinamarca resistiu, mas não por muito. Os Países Baixos, com seus museus repletos de mestres flamengos, viraram um banquete à espera dos predadores. E a França? A França. Paris, a cidade-luz, transformada em armazém particular de Göring, que passeava pelos salões do Jeu de Paume como um colecionador em uma galeria privada, escolhendo suas presas com o mesmo capricho com que se seleciona um vinho raro. Portrait of a Young Man de Rafael, desaparecido para sempre. A Dama com Arminho de Da Vinci sequestrada pelo governador Hans Frank, que a exibia em sua residência na Polônia ocupada como se fosse um troféu de caça. E Göring? Göring acumulava Van Goghs e Velázquezes como outros acumulam medalhas, cada pintura um símbolo de sua voracidade insaciável. Mas não se enganem, isso não era mero acaso. Era um plano. Um sistema tão bem oleado que décadas depois ainda nos surpreendemos com obras que ressurgem em porões, leilões ou coleções particulares, como fantasmas de um passado que se recusa a ser enterrado. Estimam-se 650 mil peças, 650 mil roubadas entre 1933 e 1945. E cada uma delas carrega uma história que não é só de arte, mas de sangue, de famílias destruídas, de heranças apagadas. Alguns quadros, é claro, valiam mais do que outros. Não pelo preço, mas pelo que representavam. A humilhação de um povo, a arrogância de um regime que se julgava acima até mesmo da memória. Hoffmann, nosso fotógrafo oficial, não era apenas um espectador dessa pilhagem. Era um dos arquitetos. Enquanto Hitler se preocupava com a quantidade do saque, afinal, até mesmo um ditador teme a desordem, ele, Hoffmann, refinava a qualidade. Selecionava, negociava, adquiria. Às vezes por meio de leilões fraudulentos na Holanda ou na França, outras com a simples ordem a um batalhão para requisitar, o que bem entendesse. Era um mercado negro disfarçado de transação legítima, onde a elite nazista e ricos alemães disputavam em lances silenciosos o direito de possuir um pedaço da Europa conquistada. E ele, com sua câmera e seu sorriso afável, registrava tudo, menos os gritos dos donos originais. Até mesmo entre ladrões a hierarquia. Göring, com seu gosto por excessos, acumulava obras como um dragão em sua cova. Hitler, mais seletivo, sonhava com um museu em Linz, sua cidade natal, onde exibiria sua coleção particular como prova de que a Alemanha não apenas dominara a Europa, mas também sua alma. E Hoffmann? Ele se deliciava com os mestres holandeses do século de ouro, Rembrandts, Vermeers, obras que brilhavam sob a luz dos salões de Berlim enquanto, lá fora, a guerra devorava o continente. 278 pinturas, dizem os registros. Mas quem conta realmente o número de vidas que cada uma delas custou? E então, havia as noites. Aqueles serões no bunker da chancelaria, quando a guerra já se voltava contra a Alemanha e Hitler, insone e dopado por coquetéis de anfetaminas e cocaína, reunia seu círculo íntimo para monólogos que duravam até o amanhecer.
Hoffmann estava lá, claro, não como convidado de honra, mas como um dos poucos que ainda aguentavam o cheiro de suor e desespero que impregnava aqueles corredores. O Führer falava de tudo, menos da derrota iminente. Preferia dissertar sobre acidentes ferroviários do século XIX, citando datas, números de mortos, velocidades dos trens com a precisão de um engenheiro obsessivo. Os presentes exaustos lutavam para manter os olhos abertos enquanto as bombas aliadas sacudiam as paredes. Só Hoffmann parecia animar-se quando a conversa desviava para a arquitetura ou ópera, como se por um instante pudesse esquecer que o mundo desabava lá fora. Mas a ilusão não duraria, porque em 1941, quando a neve russa engoliu os soldados da Wehrmacht, algo mudou. O império que deveria durar 1000 anos começou a rachar, e com ele as lealdades. Bormann, o secretário particular de Hitler, olhava para Hoffmann com desconfiança crescente. Morel, o médico pessoal, aquele mesmo que injetava veneno no Führer para mantê-lo em pé, sussurrava que o fotógrafo bebia demais, que sua proximidade com o líder era um privilégio, não um direito. A guerra virava contra eles e na corte dos condenados, todos se tornam suspeitos. Hoffmann ainda não sabia, mas sua câmera logo seria seu algoz. As fotos que tirara, aquelas que imortalizavam o saque, os sorrisos cínicos, as mãos que seguiam obras roubadas como se fossem donos do mundo, se transformariam em provas. E o homem que documentara a ascensão do Terceiro Reich seria forçado a testemunhar sua queda. Mas isso, meus amigos, é uma história para a próxima vez. Porque no fim, até os cúmplices têm seu dia de prestar contas. A lealdade tem um preço e Heinrich Hoffmann estava prestes a pagá-lo em moeda de traição. O homem que um dia salvara Hitler de um incômodo eczema com remédios e conselhos agora via sua própria reputação se desmoronar como as paredes de um bunker sob bombardeio. A Toca do Lobo, aquele antro de decisões que selaram o destino da Europa, tornou-se o palco de um drama pessoal que nem mesmo a câmera de Hoffmann poderia embelezar. Em 1943, enquanto o Reich cambaleava, o fotógrafo enfrentava um inimigo invisível, a doença de paratireoide, que o deixava curvado como um homem 2 vezes mais velho. Mas o verdadeiro golpe não viria da medicina, e sim da política. Hitler, já um espectro de si mesmo, não hesitou em expulsar o antigo aliado. A ironia? Hoffmann ainda sonhava em revê-lo, como um amante abandonado que insiste em perseguir a sombra do que já se foi. E então veio o golpe final não das mãos do Führer, mas de sua própria filha. Henriette Hoffmann, a menina que crescerá entre os salões do Berghof, casara-se com Baldur von Schichacha, o arquiteto das mentes jovens da juventude hitlerista e mais tarde, o Carrasco de Viena. Um homem que transformou a cidade dos valses em um campo de extermínio cultural, onde a comunidade judia, outrora vibrante, foi reduzida a cinzas e números. O casamento já era uma mancha no legado de Hoffmann, mas o pior ainda estava por vir. Em junho de 1943, durante um jantar no refúgio alpino de Hitler, Henriette cometeu o erro de ter coração. Ela mencionou com uma ingenuidade que beirava a heresia, a sorte que tivera na Holanda. Uma família judia, prestes a ser enviada para os trens da morte, lhe oferecerá joias por um preço irrisório fixado, é claro, por um oficial da SS que já as havia roubado. O relato registrado nos diários de Goebbels é um retrato da banalidade do mal. Hitler, entre um gole de chá e outro, limitou-se a murmurar com um sorriso gelado: "Você é tão sentimental." Mas as versões divergem. Alguns dizem que o Führer explodiu em fúria, seus olhos injetados de ódio ao ouvir a menção àqueles que ele jurara exterminar. Que palavra seria pior para ele do que piedade? O fato é que dali em diante, Henriette e Schichacha jamais voltaram a ser recebidos no Berghof. O paraíso da infância de Hoffmann tornará-se um lugar proibido, e a fratura entre ele e Hitler, antes uma rachadura, virou um abismo. O fotógrafo, que passará décadas silencioso, afinal, sua arte falava por ele, agora via sua família paga o preço de sua omissão. Porque Hoffmann não era inocente. Ele conhecia o cheiro de sangue nas políticas do Reich, mesmo que nunca tivesse sujado as próprias mãos. Como tantos alemães de sua geração, ele carregava o antissemitismo no ar que respirava, uma herança envenenada da República de Weimar. Mas depois da guerra, quando a história exigiu contas, ele tentou se reinventar. "Eu salvei judeus", declarou, como se algumas migalhas de humanidade pudessem redimir uma vida dedicada a glorificar monstros. Falou de um jovem artista Feuerle, preso e condenado aos trens da morte. "Mostrei seu portfólio a Hitler", contou, e ele o poupou. Uma história comovente, se não fosse pelo detalhe de que Hoffmann omitira a origem judia do rapaz.
Um ato de bondade calculada como um carrasco que escolhe qual prisioneiro merece a forca e qual ganha um cigarro antes da execução. Mas a verdade é que, quando Reich desabou, Hoffman não teve para onde correr. Em 1945, já doente e humilhado, arrastou-se até Berlim na esperança de um último encontro. O bunker do Führer era agora um túmulo em vida, e Hitler, um cadáver ambulante, intoxicado pelos coquetéis de Morel, o mesmo médico que Hoffman lhe apresentará anos antes, como um presente envenenado. Quando finalmente conseguiu entrar, o fotógrafo foi recebido com um gesto de repulsa. Você pode me contagiar, rosnou Hitler, como se a doença de Hoffman fosse mais perigosa que as bombas aliadas caindo sobre a cidade. Não houve despedidas. Não houve gratidão. Apenas o eco de uma porta se fechando, a mesma que 16 anos antes, Hoffman abrirá para Eva Braun, a mulher que agora dividiria com Hitler sua última refeição antes do suicídio. Enquanto Führer e sua noiva se preparavam para a morte, Hoffman vagava pelas ruínas de um império que ajudara a construir. Goebbels, seu antigo rival, já se juntara ao coro dos condenados. Dönitz, o almirante que herdaria um Reich em chamas, fugia para Flensburg, onde tentaria negociar uma rendição que ninguém queria. E Hoffman? Ele sobreviveu. Como sempre, a câmera não mentia, mas o homem por trás dela, esse sim. Porque no fim, até os cúmplices mais hábeis descobrem que a história não perdoa. E as fotos? Elas permanecem. Testemunhas mudas de um tempo em que a arte serviu ao crime, e a lealdade foi a moeda mais barata de todas. O resto do regime nazi, já em desintegração, optou por entregar o poder aos aliados ocidentais como um último ato de sobrevivência calculada. E em 10 de maio de 1945, as mãos de Hoffman, aquelas mesmas que ajustavam lentes para eternizar o culto à personalidade de Hitler, foram algemadas por soldados americanos. Não havia provas contundentes o suficiente para incriminá-lo por crimes de guerra, nem sequer por sua posição oficial no aparato nazi. Mas os promotores aliados, ávidos por condenar alguém tão próximo do Führer, não poderiam deixar escapar a oportunidade. A solução? Uma acusação por enriquecimento ilícito, irônico, quase poético para um homem que construiu sua fortuna fotografando a decadência de um império construído sobre saques e sangue. Os anos de Hoffman no tribunal revelaram um retrato sombrio. Não era apenas o dinheiro que o movia, mas uma sede doentia por reconhecimento, por pertencer à elite que ele mesmo ajudara a retratar. Em 1947, a justiça o sentenciou a 10 anos de prisão. Sua coleção de arte, acumulada com a cumplicidade silenciosa de um regime que saqueava museus e coleções privadas, foi confiscada. Mas a história, como sempre, tinha outros planos. A Guerra Fria já espreitava no horizonte e a Alemanha, agora dividida entre o capitalismo ocidental e o comunismo soviético, tornou-se um tabuleiro geopolítico onde antigos nazis viravam peões úteis. Hoffman não cumpriu nem metade de sua pena. Em 1950, sua sentença foi reduzida a 4 anos, e ele saiu por bom comportamento, como se a lealdade a um genocida fosse um detalhe menor. Mas o verdadeiro escândalo ainda estava por vir. O governo da Baviera, em um gesto de reconciliação nacional, ou seria conivência, devolveu-lhe não apenas a fortuna, mas parte das obras de arte saqueadas. Sim, o mesmo Estado que jurara desnazificar a Alemanha presenteou um cúmplice de Hitler com os espólios de suas vítimas. Liberto, Hoffman refugiou-se em Eppfaz, uma vila bavária onde o aralpino talvez lhe lembrasse os dias no Bergau. Mas o homem que outrora documentara o poder agora lutava para reconstruir sua própria imagem. Emagrecido pela prisão com o corpo marcando o declínio de uma era, ele se lançou em uma campanha de autopromoção digna de seus antigos patrões. Concedeu entrevistas, posou para fotos, e em 1955 publicou Hitler era meu amigo, um título que soava menos como memórias e mais como uma confissão involuntária de cumplicidade. O livro, uma mistura de nostalgia e autojustificativa, vendeu bem. Afinal, em uma Alemanha dividida e envergonhada, havia um público ávido por narrativas que suavizassem a culpa coletiva. Mas a ironia não poupou nem mesmo sua morte. Em 16 de dezembro de 1957, Hoffman faleceu em Munique, aos 72 anos, rodeado por uma fortuna recuperada e uma coleção de arte que tecnicamente nunca lhe pertenceu. Seu legado, no entanto, não terminou ali. Enquanto seu corpo era enterrado, suas obras, muitas delas saqueadas de famílias judias, continuavam a circular como troféus de um passado que a Alemanha preferia esquecer. Os Monuments, aqueles heróis anônimos que resgataram tesouros roubados dos escombros da guerra, haviam recuperado milhares de peças.
desde os excessos Kit de Göring até obras-primas escondidas em minas de sal austríacas. Mas o caso Hoffmann revelava uma verdade inconveniente. A justiça, quando se tratava de arte saqueada, era seletiva. Alguns quadros foram devolvidos a herdeiros legítimos, outros, como as aquarelas medíocres de um certo cabo austríaco chamado Adolf Hitler, acabaram em arquivos militares americanos, relíquias macabras de um artista frustrado que trocou os pincéis por campos de concentração. E quanto ao resto? Bem, a filha de Hoffmann, Henriette, e seus descendentes travariam batalhas judiciais por décadas, disputando a posse de pinturas que, em muitos casos, ainda carregavam o cheiro de sangue alheio. Porque a arte, quando manuseada por tiranos e seus cúmplices, nunca é apenas arte. É prova, é espólio, é a sombra longa de um crime que nenhum veredicto, nenhuma anistia consegue apagar por completo. Hoffmann pode ter morrido em sua cama, rodeado por riquezas recuperadas, mas sua câmera, aquela que um dia imortalizou sorrisos enquanto corpos eram queimados a quilômetros de distância, continuou a testemunhar contra ele. Cada fotografia, cada negativo, cada quadro devolvido a um herdeiro legítimo era uma condenação póstuma. Porque no fim, até os cúmplices mais astutos descobrem que a história não se escreve com luzes de estúdio, mas com a tinta indelével da vergonha. Eis que visão de uma praça holandesa, a obra-prima do século XVII de Jan van der Eyden, finalmente retorna às mãos que a perderam não por acaso, mas por crime. Em 2019, após 8 décadas de exílio forçado, o quadro foi devolvido aos herdeiros de Gottlieb e Mathilde Kraus, um casal que, em 1938, fugiu de Viena com nada além das roupas do corpo e a sombra do Anschluss a persegui-los. A ironia? Em 1962, o estado da Baviera, com sua generosidade seletiva, vendeu a pintura de volta a Henriette Hoffmann por um preço irrisório. Um ano depois, o mesmo quadro foi repassado por míseros $75 à Catedral de São Vítor, em Xanten. Não é um detalhe, é um retrato em miniatura de como a arte roubada se transforma em moeda de troca entre cúmplices, enquanto as vítimas são apagadas da narrativa. Mas essa história não é sobre um quadro, é sobre um sistema. Um sistema onde obras saqueadas mudam de mãos como fichas em um jogo sujo, onde museus, igrejas e colecionadores se tornam depositários involuntários, ou convenientes, de um butim que nunca lhes pertenceu. E Erich Hoffmann, ele não foi apenas mais um nome nessa cadeia. Foi o fotógrafo que eternizou o rosto do monstro, o homem que transformou a propaganda em arte e a arte saqueada em lucro. Enquanto Leni Riefenstahl coreografava o delírio das massas em Nuremberg e Albert Speer erguia catedrales de concreto para um império de cinzas, Hoffmann operava nas sombras, classificando arte degenerada com a mesma precisão com que calculava seus royalties. Dizia-se que tentará proteger alguns artistas judeus, um gesto que soa como a esmola do carrasco depois do cadafalso. E agora, 25 anos depois de sua morte, a pergunta permanece. Hoffmann foi um idealista que se perdeu no redemoinho da história, ou um oportunista que soube surfá-lo como poucos? Afinal, não era apenas um fotógrafo. Era o homem que desde 1920 documentou a ascensão de Hitler como outros registram o nascer do sol, com devoção quase religiosa. Suas lentes não apenas capturaram o Führer, ajudaram a construí-lo. O mito não nasce sozinho, precisa de luz, de ângulos, de uma narrativa. E Hoffmann forneceu tudo isso, enquanto nos bastidores a Europa ardia e suas coleções particulares inchavam com os despojos da guerra. Ele gostava de se apresentar como um mero observador, um profissional neutro atrás da câmera. Mas a neutralidade não existe quando se escolhe enquadrar o horror com um sorriso. Suas fotos não eram jornalismo, eram cumplicidade estetizada. E quando a guerra acabou, enquanto outros arquitetos do Reich tentavam lavar suas mãos em tribunais ou memórias seletivas, Hoffmann se refugiou no silêncio cínico dos que sabem que a história, cedo ou tarde, expõe até os negativos mais bem guardados. Então, o que pensar de um homem que ajudou a forjar a lenda de um tirano, enquanto sua própria vida se tornava uma colagem de contradições? Um fotógrafo que registrou a beleza e o terror, que acumulou fortunas com o sofrimento alheio e depois se fez de vítima da política. A resposta não está em seus álbuns, mas no vazio que suas imagens deixaram para trás, um vazio que hoje é preenchido, quadro a quadro, por justiça tardia. Porque no fim, até as obras mais belas carregam o peso da mão que as roubou. E a história, quando olha de perto, sempre revela quem segurou a câmera, e quem virou as costas.